E Pedro, é legal a gente falar desses assuntos, eu compacto bastante com você. E aí eu queria, você já deu uma recomendação de livros, você deu várias, né, ao longo aqui do podcast. E é legal que eu fui acompanhando aqui na tela do lado, mas agora um super desafio, né, para a gente chegar na parte mais final. Um livro, se você tivesse que escolher dos que você falou ou um que você não falou, então assim, ó, leiam esse livro, porque um livro que às vezes te impactou, assim, né, na sua vida, na sua formação, enfim. Um livro para você Ai, indicar para os nossos ouvintes aqui. eu acho essa história de um livro muito difícil. Muito, muito, Eu muito. sei, por isso que eu perguntei. Eu tenho dois, mas Aham. eu vou tentar focar em um só. Mas antes eu vou responder uma pergunta que mandaram aqui no chat do Dan Deixa Porto, eu... Que é a que eu importância da leitura, né? Do hábito de Não, leitura. tem duas. Qual a importância do hábito de ler para uma Isso. pessoa? Que Isso. foi uma. E tem uma outra que mandaram aqui no chat, que é do um escritor que só escreve já Isso. morreu. Concordam? Vou colocar aqui, ó. Do Dan Aqui, ó. Porto. Isso, Dan quando a gente Porto, estava né? falando, aquela questão do envolver design, a comunicação, você tá Isso. próximo dos processos depois da escrita, né? Então vamos pegar aqui essa pergunta do Dan. Tá lá. Escritor que só escreve já uma pergunta, não, né? Ele foi categórico, Uma aquele que afirmação, se a gente concorda. concorda ou não. Eu acho que eu concordo, né? Eu acho que Uhum. hoje, no mundo que a gente vive, é meio impossível você ser uma coisa só. Eu acho que isso é muito aquela coisa de revolução industrial, sabe? Que eu Uhum. só aperto o parafuso, você só encaixa a pecinha. Eu acho que não. Eu concordo com o Dan, acho que o escritor que só escreve não existe mais. E eu acho que nem É. deveria existir, porque eu acho que uma pessoa que só escreve, ela não está tão ligada ao que está acontecendo. Eu acho que ela precisa escrever, eu acho que ela precisa ter noções de design, ela Sim. precisa ter noções de storytelling. Hoje em dia, né, a escrita ela está muito mais profissionalizada do que anos atrás. Então, E antigamente, concorrida, né? É muito mais concorrida e também. muito mais concorrida, né? E antigamente, hoje nós temos uma coisa que eu acho muito boa, que antigamente não se tinha, que são cursos de escrita, né? Você não tem você não vê, por exemplo, a Clarice Lispector fazendo um curso de escrita, né? Não se Uhum. tem, não se sabe disso, não se sabe, por exemplo, se o Jorge Amado fez um curso de escrita. Não existe essa coisa, né? Não Sim. existia essa coisa da formação escritor. As pessoas liam muito e liam mais do que liam hoje, não tinham tantas distrações como a gente tem hoje, que a gente tem Instagram, tem Facebook, Sim. tem internet, tem um monte de coisa acontecendo, tem 200 streamings, 200 filmes, 200 séries. Então eu acho que eles conseguiam focar mais e de fato só se dedicavam muito à escrita, mas acho que também não só escreviam, eles faziam outras coisas. Eu acho que essa coisa do Sim. escritor que só escreve, eu acho que nunca existiu, na verdade. Eu só acho que Acho que hoje ele é mais muda. fácil. Eu acho que. E pega E, um aspecto hoje também, igual você falou que você foi muito chato, né? No processo pós-escrita do seu livro, você acompanha o designer, aí vamos supor que você tem que acompanhar um revisor textual, você tem que estar. Vai ter uma sim, editora, não vai ter uma editora, as estratégias de divulgação, de marketing, tem que entender do processo de é, ponta a ponta. O só escrever, acho que entra muito no que a gente falou também, que é aquele cara que vai engavetar seus textos e não vai pôr para fora. é Só ou, escritor é isso. Né? ou você já é um escritor ou escritora conceituado que só Aí é vive o. disso. Então a sua É, função é escrever, né? Você tem um sim. contrato com a editora te paga Você ali tem um uma valor gama mensal, de pessoas ali embaixo, embaixo é, assim, né? Na que te cadeia da produção do apoiam. livro. Mas É, pegando, por exemplo, aqui até o caso do patrocinador do Pode Ler e Escrever, que é o Clube sim, de Autores. Para você publicar pelo Clube de Autores, você não pode ser só um escritor é que exato. escreve. Você tem que ter noção de design, porque senão o seu livro vai sair com uma capa feia pra caramba e ninguém vai comprar, porque a Às gente vezes compra mal livro visual diagramado, mal revisado, tem mal que entender das etapas diagramado, todas. mal revisado. Ah, Então, eu acho que, primeiro, né? Eu acho que esse escritor que só escreve nunca existiu. Acho que ele sempre teve sim, que. Eu acho que antes ele tinha menos distrações.
Só É que verdade. hoje eu acho que é necessário a gente ser um escritor que saiba de outras coisas, que tenha noção de tudo isso que a gente já conversou, até para você fazer a tua história rodar, né? Você tem que ter, Exato. imagina, eu fiz um curso né, além da pós-graduação, eu faço diversos cursos pequenos em roteiro. Imagina, né? Uma das fases do roteiro que a gente teve, porque não adianta só você ter a ideia e você escrever a sua ideia e mandar para alguém para produzir. Você tem que Sim, vender a sua ideia, que é um negócio que a gente chama de pitching. Para fazer um sim. pitching, você tem que fazer uma apresentação em PowerPoint, normalmente. Se você não tem noção de fazer um PowerPoint, fizer uma apresentação feia, a pessoa não vai nem prestar atenção em você, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, que é de uma pandemia. Então, assim, os festivais todo ano tem o Frapa, que é o Festival de Uhum. Roteiro de Porto Alegre, é super bacana. Quem é roteirista e não participou, inscreva seus projetos, participem, porque é muito legal. É, você precisa ter uma apresentação legal, porque você vai mostrar isso para um executivo de um canal, ou de mais canais, ou de uma produtora de filme. Aquilo tem que brilhar os olhos da pessoa para E ela falar: putz, que tem. apresentação legal, eu quero E ver fora isso. uma questão de oratória também, né? Uma questão de como falar, como se apresentar, que vai ser um conjunto, Exato. né, do conteúdo textual dentro de uma apresentação com design e uma forma Sim. de se expressar. Então não tem É, como ficar, né, introspectivo só escrevendo. Você tem que e não. também colocar para fora, né? Sim, e não adianta. E assim, você não precisa ser o designer, você não precisa ser o É. revisor. Você pode contratar pessoas que são profissionais para E o que isso. mais Tem tem hoje são vários freelancers, né, que tem hoje no Exato. mercado fervilhando, Imagina, né? eu até comentei, a capa do meu livro foi feita por uma designer. Sim, Quando eu faço pitching de projetos de roteiro meu, eu contrato uma pessoa para fazer a apresentação. Eu dou uma noção para ela do sim. que eu quero, mas eu contrato uma pessoa para fazer esse tipo de narrativa para mim, porque eu não tenho esse know-how, né? Ou Você sabe se tá bom, se não tá, você tem uma noção, você sabe é, expressar aquilo que você quer, você está acompanhando, você tem que ter a expertise de saber quem buscar. Você sim, e sabe até que precisa de um designer, um capista. exato. Eu tive uma chefe uma vez, que ela me disse uma coisa que eu guardei para minha vida, assim, que ela falou: você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa saber se tá bom ou se não tá, e precisa saber para quem pedir. Você Então, tem que saber quem sabe fazer. Você tem que ir atrás de quem e sabe. um outro ponto disso que eu achei interessante, que eu acho que é uma vantagem nossa, é que a profissão de escritor, ela tá muito mais profissionalizada. Então, hoje Total. você tem cursos para melhorar a sua escrita, cursos gratuitos, inclusive. Eu Sim, mesmo participo de um clube de leitura muito legal, que é totalmente gratuito, que a sua única função é leia o livro, tire as suas impressões do livro, discuta aquele livro ali com a turma, uma turma de mais ou menos 15 sim, pessoas, 20 pessoas, e no final de cada aula você faz um exercício de escrita que a mediadora te passa. É um sim. exercício também. Você tem oficinas literárias acontecendo pelo Brasil. Você tem diversos lugares Sim. pagos e gratuitos dando oficinas, dando cursos profissionalizantes para quem quer ser escritor. Mas eu acho que assim são duas coisas. Uma, tem essa possibilidade da profissionalização que ajuda muito, então você já Exato. consegue ter noção das coisas, mas o principal é que todo escritor tem que ser um leitor. Você tem que ler muito, não adianta você, quero ser Sim. escritor, mas você não lê. Você tem que ler. Assim, a média de leitura do brasileiro, de ler livros inteiros, é de 2,5 livros por ano. Você tem que Muito ler. pouco. Eu acho que se você quer ser um escritor, você tem que ler pelo menos 12 livros por ano, né? Você tem que ler É, pelo é. menos um livro por mês, no mínimo. Mas isso, Pedro, eu nunca. Eu sempre procuro ler mais que um livro por mês, para Sim. oxigenar minha cabeça, para ver o que E, está a- rolando, e né? aí a gente atenta na pergunta, né, a importância do Sim, hábito de ler. Aí, no caso do escritor, tem isso, porque melhora vocabulário, gramática. Eu, pelo menos, eu gosto, assim, né, muito ficção. Eu gosto de ver como que é o desenvolvimento de um personagem, como que é criado um diálogo. Então, a gente consegue ambientação, a gente consegue sim, perceber. E quanto mais você lê,
mais conhecimento você vai Sem adquirindo também. dúvida. Eu acho que é uma relação muito direta, né? Pro escritor eu não vou nem entrar tanto no mérito, que eu acho que a gente É meio já óbvio, falou né? bastante. É meio óbvio, você quer ser escritor, Sim, você tem que ser, sim, antes de você ser um escritor, você precisa ser um leitor, sim, você precisa ler muito, e sim. ler coisa boa e ler coisa ruim também, por isso que eu falo que eu Para leio coisa poder ruim também. entender, para balançar, né? Para É, tem coisa que como realmente não dá estudo, para você né? terminar, né? Você fala, não, tá ruim o suficiente, já entendi aqui, ok. Mas é importante Fácil. você ler de tudo. Agora, se você não tem pretensão de ser um escritor, qual que é a importância do Sim, hábito sim. de ler para uma pessoa? Eu acho que é tão importante quanto você tomar banho. Assim, Uhum. não tem. É tão importante quanto você fazer uma atividade física, é tão importante quanto você Uhum. dormir. Ler tem que ser rotina, tem que ser hábito. Por quê? Tem uma matéria da BBC, saiu acho que no começo desse ano, muito interessante, falando sobre o hábito da leitura e como esse hábito é totalmente antinatural para a cabeça de um ser humano. Porque a leitura é um tipo de estímulo que o nosso cérebro não evoluiu para ter. Porque é um momento que você está 100% focado. Então, em vários momentos aqui na nossa live, a gente falou sobre as distrações do mundo, que é muito Sim. corrido, que a gente tem pressa. Então, ler também é uma forma de você focar a sua mente em uma coisa. Então, é aquele Uhum. momento que eu uso para desligar totalmente. Assim, é um momento de Sim. estudo, óbvio, porque acho que quando você é um escritor, é que nem quando eu vejo novela. Eu vejo a novela para me entreter, mas eu vejo novela também para aprender como que aquilo Uhum. foi feito, como que aquilo foi desenvolvido. E com o livro é a mesma coisa. Então, sempre é um pouco de estudo, né? Um pouco não, né? Sempre muito estudo quando eu estou lendo um livro, mas para mim é o momento que eu desligo. É o momento assim Eu de acho que é muito importante no mundo louco que a gente está com o celular quase que colado no corpo, sim. rotina louca de trabalho. Então, assim, você meio que é meio para você relaxar, é meio que para você conseguir É, respirar, para você desconectar dessa loucura para baixar a adrenalina ali, né? Quase que. exato. Porque Ah, pense, por exemplo, a gente passa o dia em rede social, em YouTube, sim, e trabalha com, principalmente agora no home office, né? Que muita gente está trabalhando de home office. Você trabalha no computador com o chat do trabalho pulando, do o lado. WhatsApp te Aham. chamando, o Instagram te chamando, o YouTube te chamando, todo mundo te chamando. E o livro não. O livro é uma coisa totalmente sem distrações. Né? Então, Uhum. assim, um costume que eu tinha quando era criança, quando eu não tinha celular, porque é louco a gente pensar que 10 anos atrás a gente não tinha essa relação que a gente Sim. tem hoje com o celular, né? Eu lia com o livro, né? Óbvio, um caderninho e uma caneta do lado, porque se eu tivesse alguma dúvida, lia com dicionário, às vezes, dependendo do livro, ele Sim. dava uma sentida, lia com o dicionário do lado. Mas, primeiro, quem tem dicionário físico em casa hoje? E eu estou pensando em comprar um, que é para não deixar já tirar o celular de perto, porque o celular é um Sim. dreno, né? Ele tira a nossa atenção. Você Então, não vai usar só o dicionário celular, você aí vem uma usa, notificação, você você dá uma acaba checada, de repente você tá exato. no Então, assim, Instagram há 10 minutos e exato, perde. né? Então, assim, é importante, isso eu falei no Pedro Literário, repito aqui também. É importante a gente criar um ritual de leitura. Você Sim, definir, é óbvio, não precisa ter hora para ler. Se você está meio de bobeira ali, quiser ler o livro, leia, mas assim, aproveita. tenha um ritual seu de leitura que vai facilitar que você crie esse hábito. Então, por exemplo, o meu ritual de leitura é à noite, sempre antes de dormir. Eu vou, desligo tudo, não olho o celular, deixo o celular em outro cômodo, faço um chá para dormir melhor e vou ler. Nem que seja Uhum. 15 minutos, 10 minutos. É o meu momento de ler. Mas é o suficiente, né? De Mas, você descansar os olhos também, que é importante, exato, né? né? Na tela o dia Também inteiro de computador, sei lá. E a mente ajuda a desligar, né? Diminuir um pouco a ajuda. intensidade, né? Ainda mais com um chá de noite, numa luz mais agradável. Então, para Sim, dormir, é uma ótima muito saída, né? melhor. E vai te fazer ter um sono muito melhor e, né, e isso também é cientificamente comprovado. A leitura, ela ativa partes do nosso cérebro que outra coisa, ou ver uma série, né, ver uma TV, ver o YouTube, mexer na internet,
Não estimula, porque a leitura ela usa muito do nosso cérebro. Ela usa Sim, partes do nosso cérebro que normalmente ficam ali quietinhas. Então, ela também vai te estimular a ser uma pessoa mais crítica, ela vai te estimular a ser uma sim, pessoa mais questionadora. Ela vai, tipo, porque a leitura, ela, você vai ler e aquilo já está escrito, não tem como mudar. Então, às vezes, você vai questionar determinadas coisas. Então, eu acho que a leitura também, ela te desperta para a vida real. As pessoas falam, quando eu era criança, uma vez falaram para minha mãe, falaram, nossa, esse menino fica lendo o dia inteiro, ele não vai conseguir diferenciar o que é real do que é fantasia. É mentira, é uma bobagem até idiota o que contrário, né? Porque pelo você torna contrário. uma pessoa muito mais questionadora. E quando você vê uma Sim, manchete, você vê que a gente acontece muito isso, né? Muito sensacionalismo, né? Você sabe muito bem disso, é, do jornalismo, ou então fake news, tem tanta tantos exato. textos produzidos de uma forma mal intencionada que, se você não tiver uma boa interpretação de texto ali, você vai se deixar levar por algo e, enfim. Porque a internet ela acelera, né? E eu acho que o livro, como a É, gente já falou, ele te desacelera um pouco. Então, na perfeito. internet é muito fácil, você recebe um estímulo, você pega aquilo, você compartilha para 20 pessoas. Você posta no teu stories no Instagram, 200 pessoas Ah, veem aquilo. A leitura não. Então, assim, eu acho que a internet também, ela nos deixa menos questionadores, se usada de uma maneira errada, e o livro, pelo contrário, porque invariavelmente você questiona o que está escrito ali. Você fala, sim, gente, de onde é essa muito pessoa tirou inconsciente, isso? né? É muito É, inconsciente. Tipo assim, o ele, personagem estava aqui, por que ele está lá em outro lugar? Por que ele tomou ele determinada ação? Você se questiona ali dentro e você leva isso para fora, né? Para não a é vida, algo né? automático, né? Então, eu acho que a É, importância desse hábito é porque o hábito de ler nos deixa mais questionadores, nos deixa mais perfeito. inteligentes, nos deixa mais espertos. Você pesca algumas coisas ali, você vê alguma coisa e fala, eu vi isso em algum lugar. Não que com um Uhum. filme não aconteça, mas eu acho que o livro também ele te dá uma base estimulante muito maior que outras plataformas. Por Sim. exemplo, eu mesmo, assim, nem que seja uma página por dia, eu leio. Mas tem Nem que que seja ler. uma página. Nem, mas para ter o hábito. Porque senão, assim. E às vezes eu falei uma página ali por alegoria, mas às vezes você pode ler algum texto no Kindle, por exemplo, Sim, você pode ler alguma coisa no celular também que seja útil, né? Já que a gente dissociou aqui essa questão do livro não ser mais um livro físico, sim, mas eu acho que é importante ler, né? Assim, independente da plataforma, leia algo que não seja sim, rede social, que não seja notícia, assim, vá ler uma crítica, vá ler uma sim, análise, vá leia algo, porque vai despertar na sua cabeça coisas que talvez a gente nem imagine. sim. Eu vejo eu concordo 100% com essa importância, inclusive o meu principal hábito de leitura, a não ser nos finais de semana que eu tenho mais tempo, mas é antes de dormir. Então, assim, se eu Sim, vou deitar meia-noite, uma hora, que era normal, eu sei que eu vou dormir mais ou menos uma hora depois. Aí eu pego para ler, que eu desligo, apago todas as luzes, eu leio no Kindle, sim, numa luz mais baixa, e eu utilizo muito como mecanismo de eu ler para ir me desligando e para pegar no sono. É muito prático, assim. E acaba que eu consigo, claro que às vezes eu estou muito cansado, eu vou ler menos, tem dia que eu vou ler mais, mas é isso. E hábito, né? Hábito é literalmente isso, é algo que você faz com frequência, você faz de forma recorrente. sim. Então, você falou perfeitamente assim das importâncias. E a parte ruim, acho que nem precisa falar, porque não tem. Eu acho que eu vejo basicamente só benefícios, né? De uma leitura. Não tem, parte ruim não tem. Né? Exato, Eu acho que o exatamente. único, não é nem parte ruim, mas a única coisa que você tem que dedicar ao livro, você tem que entregar é seu tempo. Basicamente isso. A única Sim. coisa que a contrapartida é o tempo. Mas é o tempo você se encaixa na rotina É, e os benefícios desse tempinho que você coloca são bem maiores, né? não é uma perda de tempo, né? É um investimento de tempo. Você está usando o Exato. seu tempo para algo útil, né? E também contas bobas que a gente não percebe. A gente fica. Eu coloquei no meu celular um temporizador para rede social, Uhum. para ter noção de quanto tempo eu perco por dia Sim.
numa rede social e pensa, se às vezes você fica 10 minutos rodando um feed, você fala, não, pera, se eu rodei 10 minutos um feed, eu posso ler 10 minutos todos os dias. Então é assim que a gente constrói um hábito E é uma também. troca, né? Igual eu tô olhando aqui, ó, a gente tá quase 10 horas, então o dia tá quase se encerrando. Tudo bem que eu trabalho muito com produção de conteúdo, né, igual você, e o meu é quase que o dia inteiro, mas tá aqui, ó, redes sociais, 5 horas e 13 minutos. Sim, De 11 horas com o celular ligado, 5 horas foi de quase rede social. metade. E Então, produtividade, quer dizer, um bloco de notas, uma coisa bem específica, 40 minutos. Então, assim, então é, é um retrato muito claro. Dessas 5 horas, vamos colocar aí que metade é para trabalho, metade é algo que dá para tirar. aleatoriedade. É, Aleatoriedades. que é Que dá gostoso para também, né? substituir. É claro, até para dar É uma. bom. Às vezes sai de uma reunião pesada, você quer ficar ali distraindo num vídeo, nada a ver, até para mudar de foco, né? Mas, se for pensar aí de 3 horas que foi para aleatoriedades, vai falar que não tem 1 hora para ler? Tem, porque tem 3 horas de Tem. rede social ao longo do dia. Então, a hora tem, é questão de organizar. Se você tem 3 horas para rede social, você tem 10 minutos para ler um Com livro. certeza, Deixa com o certeza. celular longe 10 minutinhos, pega um livro e leia 10 É, minutos. Que seja. Se você fizer isso todos os dias, em um mês você vai ter lido pelo menos um livro. é, exato. E vai tomando gosto, e você vai descobrindo qual Sim, gênero, qual autor você gosta mais. Então, a chance de errar numa escolha do livro é menor. E aqui a gente falou, poxa, eu li recentemente um livro, um microconto de 7 páginas do Kindle. Então, assim, no almoço, estava almoçando, li rapidinho. perfeito. Ou seja, é uma historinha bem pequenina no começo, rapidinho, fechou. Mas dá aquela sensação tipo de conclusão, né? Sim, Começou, terminou e próximo passo. Então, exato. a tecnologia, né, a facilidade de publicar também permite isso. Então, a questão de tempo, mais um fator que não justifica mais, né, esse diversos tipos de livros que a gente tem hoje, né? E aí, Pedro, então, qual que é o livro que você indica? Quero Ó, eu saber. vou, eu vou furar um pouco a regra, eu vou falar dois, que não tem Sem como eu não falar problema, esses dois, sem mas vou problema, me claro. limitar a dois. Um é do meu escritor favorito, que é José Saramago, que é Uhum, Todos os Nomes. É um livro dele não tão conhecido, pelo menos aqui no uhum, Brasil não é um livro dele tão conhecido. Foi publicado em 97, 98, não me lembro exatamente. Foi um ano antes ou um ano depois do Saramago ter ganho o Nobel, o sim. prêmio, né? E é um livro que eu gostei muito porque é uma história muito delicada. Tem uma delicadeza ali na história que eu achei muito bonita, vindo do Saramago também, que sempre escreve assuntos mais densos, faz ali Uhum, um trabalho em torno de contestar a religiosidade católica, de uhum. falar sobre exploração do trabalho, de É bem falar provocativo, né? Fala de uma forma sempre bem. muito. Todos os Nomes também é um livro muito provocativo, mas é um livro Uhum, delicado, assim. Eu achei é sim. um livro bonito de ler, porque às vezes você termina de ler um livro do Ele é, Saramago. ele é surpreendente por ser o Saramago nesse ponto, nessa delicadeza, Sim, assim. é um livro assim com ironia, com aquele Sim. deboche que o Saramago tem, mas é um livro que você termina e te dá uma sensação boa, né? É diferente, por exemplo, Sim. de um ensaio sobre a cegueira que você toma 10 chutes no estômago, termina o livro, você fala, meu Deus, a sociedade vai acabar desse jeito, assim. É um livro Uhum, e ele traz algumas questões ali que são do meu interesse, que sim. dizem respeito à identidade, dizem respeito a quem é esse eu, Uhum, esse eu real e esse eu burocrático, né? entendi. O livro tem toda essa alegoria, é um livro belíssimo, não é um livro também. O Saramago deu uma entrevista uma vez falando que os livros dele estavam ficando cada vez mais curtos, e de fato, depois de Todos os Nomes, isso foi ficando mais evidente, mas a partir de ensaios sobre a cegueira, os livros foram diminuindo de tamanho. Tanto Sim. que o último livro que o Saramago publicou em vida é Caim, que é também um livro fantástico. Uhum, Super curto o livro, né? Ele
conseguiu esse desafio da objetividade, né, de dizer muito com poucas palavras. E o Todos os Nomes é um dos livros, assim, preferidos da minha vida mesmo. É um livro que eu gosto muito, tanto por essa questão da identidade, e da busca por uma identidade, de entender quem são as pessoas de fato, quanto pela delicadeza com a qual ele constrói o livro, pela crítica que ele faz às burocracias corporativas também. Afinal, a gente está falando de Saramago, então não tem como falar de Saramago sem ter uma crítica às burocracias do dia a dia também. E o segundo livro, que eu não considero um segundo, para mim é o primeiro, junto com Todos os Nomes também, é de um escritor argentino, que é o Adolfo Bioy Casares, que o livro se chama A Invenção de Morel. Invenção de Morel é um livro que muito sutilmente serviu de base para a série Lost. E, por incrível que pareça, é um livro de 90 páginas, 80 páginas, que foi adaptado para o cinema também na década de 60, chama O Ano Passado em Mariembá, também é um filme muito bonito, mas o livro foi um daqueles que eu terminei de ler, e eu acho que quando você é escritor, o ápice de um livro é quando você termina e fala, meu Deus, eu queria ter escrito esse livro. E A Invenção de Morel, para mim, foi isso, porque ele é tão surpreendente na forma como ele é escrito, na história que ele está contando. Tem também essa questão da identidade que eu gosto, essa questão da imagem. Então, o que é a imagem? Que imagem você está mostrando? Que imagem você está se deixando apaixonar também por aquilo? Eu também não vou falar muito, porque senão eu vou dar spoiler do. Eu achei sensacional que você falou que ele foi uma base para a Lost, que para mim, assim, Sim, é a série que, assim, eu sei que ela tem todos os problemas, mas para mim a série que mais me marcou na vida. Eu gosto muito. E foi a primeira série que eu assisti nesse formato que a gente tem hoje. Foi lá em 2006, né? Então, pelo meu Exato. momento de vida, e até maratonei, terminei mês passado, assistindo de novo. Eu Não sabia tentei. dessa referência. Eu tentei ver, não consegui. Primeiro, eu não sou muito fã de série, assim, o formato série eu não. Não te agrada tanto, né? É controverso, né? Porque eu encaro 170 capítulos de De uma novela novela o ano boa, inteiro. mas série, assim, quando eu comecei a rever Lost, vi até metade da primeira temporada, mas eu falei, gente, são 23 episódios, 8 temporadas, eu não aguento isso, né? Nem lembro se foram 8, foram 6, na verdade, né? Foram 6 temporadas, Foram e a 6. quarta, entre a quarta e a quinta, teve aquela greve dos roteiristas, então é Exato. uma quarta série. A quarta temporada ela é inútil, 14 episódios que não fazem sentido, mas compõem ali, né? Sim, E a e quinta e a sexta são boas. eu descobri, exato, assim, eu sempre gostei muito do Lost e eu fui descobrir que foi minimamente inspirado, né? Não dá nem para falar que foi baseado, mas é minimamente É inspirado. uma das inspirações, né? Porque se você for ver, né, não tem essa questão de serem os mesmos personagens, não tem isso. Mas a premissa tem uma semelhança bacana, assim, é um livro que sempre que me pedem um livro, falam, me recomenda um livro. Eu recomendo A Invenção de Morel, que eu acho que é um livro curto, é um livro fácil de ser lido, não tem dificuldades narrativas ali, qualquer pessoa lê Sim. qualquer pessoa que saiba ler vai conseguir ler esse livro, mas o subtexto dele mexe assim. Que é o diferencial, né? Me deu uma desestabilizada boa, assim, o livro. Eu gosto muito. É um Eu livro tô. daqueles que é bom reler. Se eu fosse reler um livro todo ano, seria esse, assim, até pelo tamanho dele. Não reli, mas Tem releria. aqui 112 páginas, pelo que está aqui da Amazon. Já coloquei na minha listinha e tá barato, tá 20 e poucos reais a cópia Sim, física. e vale Interessante. muito. Tanto que eu tenho esse livro pequeno aqui e tá difícil de pegar aqui. Eu comprei a obra completa do autor Que legal. Do por Adolfo, né? conta Adolfo desse Bioy livro. Casares. Porque se tem uma primeira impressão boa do autor, você
tem uma expectativa bem legal para os próximos, né? Sim, e ele era muito amigo do Jorge Luiz Borges também, né? Uhum, É um escritor ali da mesma safra do sim, Borges, né? Então eu acho que é importante também a gente ver o que tem em torno desses grandes escritores, que normalmente são grandes escritores também, né? sim, Então, sim. sem dúvida, eu recomendo, sempre vou recomendar esses dois livros, Todos os Nomes e A Invenção de Morel. Ah, que massa. Pedro, gostei demais. Inclusive, a gente foi conversando. Acho que eu coloquei, além do seu livro, mais alguns aqui no carrinho da Amazon. Eu vou ter um trabalho depois, porque eu gostei mesmo, adorei as recomendações. E o que eu achei mais legal, porque foge bastante daquilo que eu estou acostumado a ler. Eu sou muito ficção científica, sou muito fantasia, Eu adoro também. distopia. Então, acho que é uma. Eu gosto, assim, de navegar por vários campos, assim. Então, coloquei boas leituras aqui. E queria agradecer pelo papo, 2 horas de conversa super rica. Assim, acho que agregou bastante, não só para mim, mas para quem assistiu a gente aqui, para quem vai assistir e escutar no futuro com os episódios gravados. De verdade, muito obrigado pela conversa. Para mim foi enriquecedor, o pessoal aqui também. E uma boa noite. E agora, igual eu falei, ó, uma noite chuvosa agora em Belo Horizonte, a chuva veio, tava um calor, nesse meio tempo veio chuva. Então é isso. Obrigado. Eu que agradeço, né? E eu agradeço pelo convite, em primeiro lugar. Fico muito feliz, porque falar de livros para mim é sempre um prazer, né? Eu ficaria aqui, a gente Sim, já estourou super o tempo, mas se deixar, eu fico falando, você fica falando assim, porque eu acho que é sempre sim, uma troca muito legal quando a gente fala perfeito. de coisas que a gente gosta e de livros, principalmente. Então, eu só tenho que agradecer pelo convite. Fico Não, muito que bom. feliz de ter tido esse espaço aqui para conversar com Ah, vocês. que bom. Obrigado. Obrigado também a todo mundo que assistiu, com os comentários aqui também, e aqueles recados de sempre, né? Encerrando aqui a transmissão, o episódio já fica disponível no YouTube. Quem quiser assistir desde o começo, já está gravado. Amanhã, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, vai estar disponível também. E amanhã também eu já vou soltar no Instagram os recortes do episódio. Então, e no Perfeito. YouTube, amanhã, quinta-feira, vai estar no YouTube os cortes também. Então, vai ter muito Pedro, principalmente Pedro, não vou falar nem Juliana, muito Pedro nas redes sociais aí, amanhã e quinta. Beleza? Então, obrigado, gente. Boa noite. Até mais, viu? Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado.